Vamos fazer uma leitura pequena, pessoal, mas vamos fazer uma reflexão bem proveitosa, acredito eu, no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 27 e 28. Daniel 3, versículos 27 e 28. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses, senão o seu Deus. Amém? Somente esses dois versículos aqui, mas a gente faz uma reflexão. Bem, a partir isso aqui é a história de Daniel e dos amigos dele naquele período do exílio babilônico. Esse pessoal aqui não veio parar por aqui por acaso, né? A gente vê nos capítulos anteriores que a parte sul do reino de Israel, Judá, que a gente se chamava, foi sitiada pelo Império Babilônico, só que o que acontece? Não houve um extermínio em massa. O rei da Babilônia, que no caso aqui Nabucodonosor, tinha uma certa esperteza. Ele disse: Eu quero me aproveitar daqueles mais instruídos, inteligentes e capazes, dentro dos nobres e dos sábios de Israel, para servir ao rei. Então, dentro dessa turma veio Daniel e seus três amigos, né, que ganharam esse nome dentro da Babilônia, na cultura babilônica. Daniel ganhou o nome de Beltesazar e os outros de Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eles tinham outros nomes que agora eu não estou lembrando porque me confundi um pouco aqui no texto, mas enfim. O que acontece é que logo lá no começo do capítulo 1, a gente leu aqui capítulo 3, versículos 27 e 28. Além de dizer que Daniel e seus amigos eram da região da Judéia, uma coisa que o texto lá atrás faz muita questão de falar é que eles eram dotados de toda cultura e ciência, ou seja, eles eram muito inteligentes. Dentro de todos os mais inteligentes de Judá estavam Daniel e seus três amigos. Então a gente já tem uma ideia de que eram pessoas que possuíam um conhecimento e uma ciência muito grande. Eles tinham boa aparência, que era uma exigência na Nabucodonosor, ter uma boa aparência, se postar bem e ter bom conhecimento. Então foi desenrolando a história, o rei foi precisando de algumas coisas, como interpretação de sonhos, coisas desse tipo. Ele chamou os magos, os adivinhos da Babilônia, né, para fazer serviço para eles. Eles disseram que não dava para eles adivinhar o que era. Ele está certo, vou matar vocês tudinho queimado. E assim ele fez, né? Mandou matar a todos. Aí que vem a figura de Daniel, a interpretação de sonhos, uma história que mais ou menos vocês acredito que, se não sabem completamente, já ouviram falar. Aí o que acontece? O que é que essa história aqui de Daniel tem a ver com a gente hoje, né? Qual é a ligação que a gente vê nesse enredo todo? É que assim, na chegada deles na Babilônia, eles não receberam um tratamento ruim, mas foi exigido que eles recebessem as iguarias do rei, que seria o quê? A dieta que o rei consumia, seja de comida e de bebida. E Daniel disse que nem ele e nem os amigos iriam se contaminar com isso. Além do que, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ordenou que ele e os amigos dele fossem ensinados em toda a cultura babilônica durante 3 anos para poder servir a ele. Mas olha só que interessante que eles tinham tudo para desmanchar a base de valores dele. E a primeira coisa que fizeram foi impor um tipo de dieta, de alimentação diferente para eles, que era do próprio rei. E Daniel negou, disse: Não, a gente não vai querer, não vou me contaminar. Então, quando vê contaminar aqui, necessariamente não pode vir a ideia somente de que essa comida em si
o alimento em si era uma coisa ruim, mas a contaminação aqui que Daniel, acredito, quis passar na hora é que não queria se misturar aos costumes ou aquilo que fazia ou se habituavam os babilônicos. Vamos ver, aqui a gente tem um reino que sucumbiu ao outro, que era o de Judá, o sul do reino todo de Israel, que era dividido entre norte e sul. Tinha 4 rapazes novos, que dentre desses 4 tinha um, que era a liderança, vamos dizer assim, que bateu o pé dizendo que não ia consumir a comida e a bebida do rei, que estava cercado de gente que apoiava ele e que tinha colocado ele diante dele para total obediência, né? Aí sei que o texto vai dizendo, no decorrer até onde a gente chega esse versículo aqui, a gente vai chegar lá, é que o guarda ficou assustado quando Daniel disse que não queria de jeito nenhum consumir aquela comida, porque não queria se contaminar, não queria se misturar com um hábito alimentar que não fosse dos dele. Essa questão da comida parece uma besteira, mas se a gente olhar aqui o texto bíblico, já mostra uma firmeza de Daniel, junto com seus outros amigos, a permanecerem naquilo que eles foram ensinados desde criança e permanecer naquilo que eles acreditavam e, acima de tudo, naqueles em que eles acreditavam. Ou seja, já demonstrava o início de uma rigorosa fidelidade a Deus. E isso vai ser uma palavra muito importante, fidelidade. Então a gente pode ver o título, mais ou menos, dessa reflexão da gente como honrando a Deus no mundo. A gente se reclama às vezes e também fala muito e tenta justificar pessoas que sucumbiram em determinados meios porque se acharam minoria, porque se acharam oprimidos, o que não iam resistir, né? E a história de Daniel serve muito como exemplo para mostrar que, como já vi tantos pastores dizendo, que a maioria está onde Deus está, né? Ou seja, onde Deus está, existe a vitória. Agora, não é uma vitória de uma forma genérica, mas é a vitória dos propósitos de Deus, né, garantida àqueles que permanecem fiéis a Deus. E o guarda pegou e disse para Daniel, está dizendo lá atrás, que ele disse: rapaz, eu estou morrendo de medo, que se descobriu, rei, que eu não administrei para vocês o alimento que ele ordenou. Com o passar do tempo, vocês querem comer outro tipo de comida, que não seja essa comida fina que ele come, vão perceber que o aspecto de vocês vai cair. Estou parafraseando um pouco para melhorar aqui o entendimento do que ele quis dizer. Vai perceber que vocês vão ficar abatidos, vão ficar com a aparência muito ruim e diferente dos nobres, que estão se alimentando das mesmas coisas dos nobres, vão ficar com a aparência sustentada, vão ficar com a aparência boa. Aí Daniel, né, inspirado pelo Espírito Santo, por isso está nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou a ele: ó, vou fazer um trato com você aqui. Troque as iguarias do rei por legumes, sopa e água para a gente, que eu garanto para você que a aparência da gente vai ficar bacana, parecendo que a gente tem comida a iguaria do rei. E não se preocupe que no que depender disso, sua vida não vai ser retirada pelo rei e você não vai se prejudicar. Passado os dias determinados que Daniel pediu de prazo para esse guarda, ele só se alimentando de verdura e de água, o aspecto dele e dos 3 amigos estava melhor daqueles que comiam as iguarias do rei. Então, já o primeiro impacto aqui da fidelidade mostrou o seguinte, que a preservação, a preservação da vida, a preservação daquilo que você é, independe de sucumbir a alguma força que oprime, que se demonstra estar em maioria. Se Deus abençoa alguém em sua fidelidade, ele cumpre com seus propósitos, porque o seu maior objetivo é a sua glória. Quando Daniel pegou e disse que em 10 dias se alimentando de legumes e água estaria com uma boa fisionomia, isso não era para a glória de Daniel. Isso não era para que Daniel e os 3 amigos deles fossem reverenciados ou sendo vistos como os rapazes de muita confiança no simples instinto. Não. Tudo que Daniel tinha ideia ali era somente a glória de Deus. Um exemplo disso, saindo dessa parte da comida, vamos para a parte do sonho dele interpretou. Uma coisa, mesmo sendo muito inteligente, mesmo tendo muito conhecimento, sabedoria, olha só esse show.
maneira de dizer, esse show de humildade de Daniel e o foco em ser fiel e não ser fiel simplesmente para vangloriar-se da fidelidade, mas para dar glória, colocar as luzes em Deus, em Deus de Israel. Ele revelou o sonho do rei e ele disse: não pense que revelei o seu sonho e o interpretei por ser mais sábio ou notório do que os outros, do que os demais, mas sim porque Deus foi misericordioso para comigo. Uma coisa interessante, se você ver antes, quem revela o sonho do rei é Daniel, mas os três amigos dele oram por ele. Então a fidelidade vai muito mais além do que a obediência, mas também a fidelidade ela começa com a humildade. Daniel, com todo o seu conhecimento, ele assim que recebeu essa missão de interpretar o sonho do rei, a primeira coisa que Daniel fez foi se preocupar. Ele teve medo. Daniel sentiu medo, uma pressão. Ele nunca tinha feito aquilo na vida até então, relatado aqui. Mas o primeiro reforço que Daniel fez não foi consultar todo o conhecimento que ele tinha, de toda a ciência que ele tinha, como ele possuía, mas foi pedir para os seus amigos: orem por mim, para que nosso Deus tenha misericórdia, seja misericordioso para conosco e me revele qual o significado do sonho do rei. Então, olha só que Daniel já começou a quebrar os pés de barro do rei Nabucodonosor, vamos dizer assim, a partir desse momento. Olha, olha só, Daniel não poderia se vangloriar e fazer uma espécie de chantagem com o rei, revelar um sonho de uma pessoa interpretar. Ele causou um impressionismo muito grande. Um rei que queria integrar ele na sociedade dele, dominar a língua dele, queria que ele mudasse de língua, mudou o nome dele, queria que ele se adaptasse aos costumes dele. Estava ali agora na mão dele para ele fazer o que quisesse com esse rei, para ter de repente mordomias iguais a desse rei, né? Então ele tinha poder de fazer muita coisa, mas que Daniel preferiu, não, agora que eu vou colocar aqui o que é importante de fato. Tenho sabedoria, tenho conhecimento, mas esse sonho aqui só foi revelado por conta que o Deus aqui é que nos sustenta, o Deus de Israel, está conosco. Então Nabucodonosor ficou perplexo e disse que verdadeiramente o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro e que tinha profundo conhecimento de todas as coisas. Mas aí a gente vê uma coisa medonha, né? Que apesar de Daniel ter revelado o sonho ao rei, o rei acabou querendo dar mais regalias, uma vida boa para Daniel. Daniel disse: eu quero uma condição melhor para mim, mas para os meus amigos também. Aí delegaram lá, né, todas as funções. Nabucodonosor se impressionou com o controle, com o poder de Deus e com a presença de Deus com, com aqueles jovens. Mas tem um aspecto muito importante do ser de Deus que Nabucodonosor não absorveu, que foi o quê? A autoridade de Deus. Porque ele não mudou a forma dele agir para com aqueles que ele reinava. O comportamento de Nabucodonosor não mudou sobre aqueles que estavam sobre o seu reinado. A ideia, a falsa percepção que ele tinha dele mesmo, de que ele era o maior, que ele deveria ser digno de todas as honrarias da terra, isso não passou. Porque, apesar de Daniel ter interpretado um sonho, ter revelado um sonho que demonstrava, inclusive, a fraqueza e a finitude de Nabucodonosor, ele reconheceu que Deus era poderoso e presente na vida deles, mas não reconheceu Deus como autoridade, como aquele que está sobre todos, inclusive sobre os reis. Então faltava esse entendimento a Nabucodonosor, que viu o poder e o controle de Deus sobre todas as coisas, mas ainda não queria se submeter à autoridade. E submeter à autoridade significa o quê? Obediência. E ele não queria. Tanto é que, passado esse período, até a gente chegar aqui, já não me prolongando tanto, teve o toque das trombetas para que se reverenciasse a estátua que Nabucodonosor mandou fazer, não sei se muitos sabem. Aí teve uns dedos duros lá do reino da Babilônia e disse: Ó, a gente pegou três ali que o senhor deu um monte
de regalias e poder para eles que não se dobraram na hora da reverência, não. Ele disse, mas chamou eles, quando viu que era ele, disse, rapaz, a gente vê no texto, vocês podem ler, aí com paciência em casa depois, que Nabucodonosor quis flexibilizar para eles, ó, vocês têm, a gente entende nas entrelinhas, né? Vocês têm um crédito, porque Daniel interpretou meus sonhos, vocês são da turma de Daniel, Daniel quebrou os galhos aqui do meu sonho, eu botei vocês em posição, vocês não se dobraram não, mas tá em tempo ainda. Não disse bem assim, disse com umas palavras mais complicadas, mas ficaria difícil e até meio exaustivo se eu fosse ler o texto agora, anterior de novo. Mas ele disse mais ou menos nesse sentido, ó, tá em tempo ainda, mas só que eles disseram, não dá não, a gente não vai fazer isso não. Você vai jogar a gente na fornalha de fogo. Ele já tinha um certo conhecimento de como eram as formas de punições lá na Babilônia. Você vai jogar a gente na fornalha, mas o fogo não vai consumir a gente, porque nosso Deus está conosco. Então, ele se enche de ira, porque ele admitia que existia um Deus, verdadeiramente Deus, que estava com aqueles jovens, que estava presente com eles, que tinha poder para dar conhecimento de mistérios a eles, como eram os seus sonhos, mas ele não aceitava um Deus sobre o qual era rei sobre o reinado dele. Que antes dele ser rei, existia um rei verdadeiramente sobre ele. Ele queria estar a par, de igual para igual. A gente tenta ver aqui como é nos dias de hoje, parando aqui para refletir e fazer uma reflexão paralela entre, entre esse reinado Nabucodonosor e entre os tempos atuais. A gente vê muita gente hoje, inclusive quando está numa necessidade, precisando de alguma coisa, clama a Deus, crê no poder de Deus, né? Vê a presença de Deus naqueles que são seus servos, mas não se submetem à autoridade de Deus. É como você sabe disso, simplesmente não se esmeram na obediência. Então é mais ou menos isso daqui que acontece. Nabucodonosor admitia os benefícios que vinham de Deus e não via uma disparidade aqui, pela maneira que ele enxergava, de uma maneira de ver, de uma maneira de se enxergar as coisas superior à que ele tinha. Ele imaginava que o Deus de Daniel era verdadeiro, porém, deveria ser alguém ali equiparado com a autoridade dele, que dominava uma coisa que ele não dominava. Vamos dizer, como diz os mais velhos, até então, Nabucodonosor pensava que o Deus de Israel era um parceiro dele, né? Como a avó da gente costuma dizer. Ele não tinha ainda a ideia, a dimensão da soberania, superioridade, singularidade do poder, da presença e, sobretudo, da autoridade de Deus. Então, a gente vê aqui que os meninos lá, os amigos de Daniel, Mesaque, Cedraque e Abednego, se submeteram à fornalha, entraram lá dentro. Aí a gente chega aqui a esse momento, quando eu li com vocês os versículos 27 e 28. Né? Eles entraram lá na fornalha, já tinha passado aquele episódio de que eles enxergavam uma quarta presença dentro da fornalha, que aqui se denomina anjo do Senhor. Não posso afirmar com certeza agora a vocês, que não deu tempo de eu olhar direitinho, mas a gente entende como a presença de Deus em Cristo dentro da fornalha, que na figura de um homem, Deus encarnado foi na figura do Filho. Então, presume-se aqui que Cristo estava presente com os 4 jovens na fornalha, e assim, eles disseram que não iam ser mortos no fogo, não somente isso, saíram intactos. Olha só. Aí a gente vê aqui que, além do rei, outras autoridades que eram constituídas por ele, presenciaram, no versículo 27, né, sátrapas, prefeitos, governadores, viram que eles testemunharam que não aconteceu nada com eles. Ou seja, vamos dizer que diante de sua soberba e cegueira espiritual, Nabucodonosor visse que eles foram livrados do fogo, mas tivesse só ele vendo e dissesse: não, eu vou mentir, eu vou dar um jeito de dar um fim nesses rapazes e dizer que o fogo consumiu eles com 100% de sucesso, igual ele fez com vários e vários outros, né? A exemplo do que a gente disse anteriormente. Mas ele estava cercado de várias testemunhas.
como os que foram delegados por ele, como prefeitos e governadores. E eles viram que não aconteceu nada com eles. Então, quando Nabucodonosor viu isso, quando ele veio, na mente de Nabucodonosor, veio toda aquela história lá atrás. 4 rapazes de uma região que eu dominei, que eu destruí. 4 rapazes prisioneiros do meu império, do meu império. 4 rapazes cercados de milhares fiéis a mim. 4 rapazes ameaçados de morte. 4 rapazes não tiveram medo da morte. Então, e ainda escaparam da morte. Eles concluem. Olha só o que Nabucodonosor disse a respeito deles, depois de ver o sucesso da fidelidade de Mesaque, Cedraga e Abednego. Lembrando aqui, só abrindo um parênteses aqui, sucesso da fidelidade nem sempre vai significar um livramento em determinada situação. Caso contrário, não morreria ninguém em prol do evangelho, nem existiriam mártires. Mas o sucesso da fidelidade é alcançar o objetivo maior, que é a vida eterna, né? Que é conviver com Deus por toda a eternidade. Então vamos finalizar aqui e ver o que foi o impacto que trouxe a fidelidade dos amigos de Daniel na vida de Nabucodonosor, quando viu eles escapando da fornalha. Então Nabucodonosor falou a respeito dele mesmo. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar e a adorar outros deuses, senão o seu Deus. Olha só, Nabucodonosor glorificou ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego e viu em Deus, olha só, bendito seja Deus, em primeiro lugar, que conservou fiel esses corações que nem em meio à ameaça da própria morte sucumbiram às ordens do rei e, além de tudo, o frustraram. O frustraram. Naquele momento que escaparam da fornalha, Deus passou na cara de Nabucodonosor o tamanho dele, vamos dizer assim. Envergonhou a ele e mostrou o seguinte, vamos colocar em palavras, diante de mim, diante de todos aqueles a quem eu conservo, todo plano seu vai ser frustrado, porque o soberano não é você, o poderoso não é você, o que tem o controle de todas as coisas e o presente em todos os momentos com todos os seus não é você, é o Deus de Israel. Então Nabucodonosor tem uma crise tão grande de se sentir derretido na sua soberba, do seu pensamento de falso poder, que ele disse, bendito seja o Deus desses 3 aí, que preferiram entregar seus corpos queimados do que e frustraram o rei. Ele disse, eu passei vergonha. Eu passei vergonha. Aí muita gente às vezes tenta enaltecer a figura dos 3, mas até Nabucodonosor primeiro disse, bendito seja Deus, porque eles só foram fiéis porque Deus os manteve fiéis naquela situação. E a gente vê aqui em diante que a partir daí vai ter Nabucodonosor tem um sonho, não para por aí a perturbação dele, em que ele tem uma série ali de revelações a ele que ele vai virar um bicho e viver com os animais do campo. É nesse processo aí que ele é totalmente humilhado e, por incrível que pareça, para tanta desgraça que ele fez, rei de Babilônia, Nabucodonosor é sinônimo de ser um capeta, mas ele foi convertido. Deus mudou o coração de Nabucodonosor. Principalmente, esse processo de humilhação começou principalmente aqui, quando ele, pela primeira vez, viu que ele e o Deus de Daniel não estavam em o mesmo patamar, que ele não passava de um rei soberbo e que, de fato, havia apenas um Deus que tinha o controle sobre todas essas situações e estava presente com aqueles que, mesmo que parecessem uma minoria, oprimido dentro de uma maioria, de uma cultura que estava espremendo eles ali até ameaçar a morte, ele enxergou que não tinha autoridade alguma. Aí veio essa humilhação sobre a vida dele, veio um sonho subsequente a ele, que ele
ele ia se tornar como as feras do campo e que ele ia ver que não possuía reino algum e que todos os reis que haviam sobre a terra eram constituídos pelo Rei dos Reis e verdadeiro Senhor. Aí, o que a gente pode puxar desse texto aqui, puxar para a vida da gente, por mais que pareça um pouco complicado, é de que a gente não seja mole ou frouxo diante de situações em que a gente se encontre como minoria, principalmente na escola, na universidade ou na vida também. A gente não pode ter medo. Na minha turma da universidade, só eu sou crente e tem 45 pessoas que não são crentes, que apoiam o aborto, que apoiam as drogas, que ridicularizam a minha fé, que acham que eu sou um bobo, que acham que eu sou um ultrapassado. Na verdade, aqui esse texto mostra para a gente que a fidelidade ela é compensatória. Ela é compensatória no sentido de que mesmo que não haja conversão, mesmo que Deus não converta corações no meio em que você vive fiel, as pessoas vão sentir de que você não é um ser abandonado e de que você não está sendo sustentado apenas nas suas próprias forças, mas que existe alguém que sustenta você e que dá força para você permanecer fiel e que de uma forma que eles não conseguem entender, se não convertidos, você se mantém íntegro e inteiro mesmo diante de tantas pressões. Que se tem uma coisa ruim na vida é se sentir separado, desintegrado do meio de pessoas, é se sentir descriminalizado, é se sentir diferente dos demais e simplesmente ignorado, como se fosse uma existência sem valor. Isso é muito difícil, mas o pensamento de que Deus estava presente fez com que esses jovens fossem fortalecidos pelo mesmo Deus de uma forma suficiente a resistirem à cultura adversa que queria desmanchar todo o conhecimento santo deles e que, de certa forma, a fidelidade deles foi tão forte que, pela vontade de Deus, através de 3 vidas, de 3 rapazes, eles não simplesmente transformaram uma cultura, como muita gente pensa que a gente tem que transformar toda a cultura. A Deus, através da vida deles, transformou a vida do homem que dominava toda uma cultura, que a cultura da Babilônia, a língua, os costumes da Babilônia era para exaltar, endeusar e adorar a figura do rei da Babilônia. E uma vez o rei da Babilônia, uma cabeça só foi cortada no reino, que fala do rei, cabeça cortada que eu digo é humilhada, né, convicta de sua inferioridade, para que se destruísse toda uma cultura e um conceito. Então, por mais que a gente se veja, às vezes, no mundo cercado de pensamentos diferentes, que a gente vai, vamos se acabar, nós vamos morrer, meu Deus do céu, o evangelho vai se acabar, a gente não vai poder falar mais, vai chegar um tempo que ninguém vai poder pregar mais, vai ser sufoco. A gente vê em Daniel, através das promessas de Deus, de acordo com o tempo, que não é assim. Eu vi uma ilustração interessante uma vez, que a igreja é igual aquele desenho animado do Papa Léguas, né, com o coiote. Ele é tão rápido. Quando ele pensou que ele tinha pego ele aqui, quando a fez, ele apareceu em outro canto. A igreja não é diferente. A igreja na Europa morreu, né? Assim, em termos de crescimento. Só para concluir aqui. Mas quando o inimigo da igreja pensou que tinha acabado com a igreja na Europa, apareceu gente aonde? Na África. Quando foi sufocar na África, apareceu na América. E quando vem na América, aparece de novo na Europa. Na Europa, de novo na África. Ou seja, não consegue, né? A gente vê aqui que o inimigo da igreja não consegue sucumbir o crescimento, a existência, o progresso e a glória da igreja de Deus, do povo de Deus e principalmente o inimigo, Satanás, o diabo, não pode de qualquer forma ofuscar o brilho da glória de Deus, seja na criação, seja no simples ato, ou seja na nossa vida cotidiana, mesmo que haja quedas, mesmo que haja perdição, haverá fidelidade, haverá os fiéis e, acima de tudo, haverá fiéis para a glória de Deus. Então a gente vê que é possível sim, e é importante sim, honrar a Deus no mundo, mesmo que todas as circunstâncias sejam contrárias e nos amedrontem para fazer o contrário. Então essa é a mensagem hoje, para a gente ficar aí no pensamento, ler mais Daniel,
É um livro meio complicado, para não dizer muito. E que Deus abençoe a gente aí. Ótima sexta-feira. Felicidade aí. Primeira reunião do ano.